Bem, nós vamos continuar então o curso de Macroeconomia 1 do Departamento de Economia da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou Marcelo de Oliveira Passos, leciono aqui na UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, e também no mestrado e doutorado em Economia Aplicada, também da UFPEL. A gente vai continuar a partir de dicotomia clássica, né, que contrapõe o lado real com o lado monetário. No lado real nós temos variáveis reais, como produto real, né, ou renda real, R, que é a taxa de juros real, né, a taxa real de juros, que é descontada da inflação, que é π. Né? Então a taxa de juros real, ela é a taxa de juros nominal descontada da inflação esperada, né, da expectativa de inflação, essa taxa de juros real. Quando nós descontamos a inflação esperada de um agregado, esse agregado é transformado em agregado real e não nominal. A gente faz isso também, por exemplo, com o salário real. Pegamos o salário nominal, que está aqui, e descontamos do nível de preços. Né? E aí nós temos W sobre P, que é o salário real. Outra variável real é o nível de emprego. A estrutura de preços relativos também é uma variável real. A produtividade marginal do trabalho, outra variável real, assim como a produtividade marginal do capital. Tá? Essas variáveis não são afetadas por variações em MS. MS é Money Supply, que é a oferta monetária, que é definida, determinada exogenamente pelo Conselho Monetário Nacional, né, que é o órgão que determina o orçamento monetário, o quanto de moeda, de dinheiro vai ser ofertado a cada período, e esse orçamento é executado pelo Banco Central do Brasil. Né? Então, essas variáveis reais não são afetadas por variações na oferta monetária, na quantidade de dinheiro, na quantidade de meio circulante. Tá? Já ao lado monetário, nós temos as variáveis nominais ou monetárias, que é o PIB nominal, a taxa nominal de juros, que é I, ao invés de R, que é a taxa real, salário nominal, ao invés de salário real, nível geral de preços, ao invés de estrutura de preços relativos, e π, que é a inflação. São variáveis monetárias ou nominais. Essas variáveis são sim afetadas pelas variações, pelas alterações na oferta monetária, na quantidade de moeda, né, que é determinada também, novamente, pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil. Quer dizer, existe então uma neutralidade da moeda. O sistema financeiro e a própria moeda, o próprio dinheiro, é neutro. Né? Então as variações no dinheiro, na quantidade ofertada de moeda, não afetam as variáveis reais. Então a moeda é neutra, né? Nesse sentido, ela não afeta variáveis reais. Como é a quantidade de moeda, a oferta monetária, que se constitui na principal variável que determina a demanda agregada, então a própria demanda agregada, dada a neutralidade da moeda, possui um papel passivo nessa separação. Então a economia, no modelo neoclássico, ela segue o lado da oferta, a lei de Sé. Né? A oferta, a quantidade ofertada, a oferta determina a sua própria demanda. Né? Então, a oferta agregada tem um papel preponderante, e não a demanda agregada, que tem um papel passivo, né? Ou subalterno no modelo neoclássico. Tá? Agora, poupança, S, investimento I, e a taxa de juros real no modelo neoclássico. Vamos supor que C seja o consumo agregado, I, investimento agregado, e S, poupança agregada. Estes três agregados macroeconômicos dependem da taxa real de juros, que é a taxa nominal, menos a inflação esperada, né, no modelo neoclássico. A oferta de fundos para empréstimo, ou para empréstimos, é igual à poupança agregada. Então, no modelo neoclássico, quando você compra títulos, né, deixa de consumir, sobra um recurso, aí você compra títulos, você está ofertando recursos para empréstimo, porque quando você compra um título, esse dinheiro que vai ser investido num título vai ser canalizado para outra pessoa que precisa desse dinheiro. Né? Então, é como se você ofertasse
recursos para empréstimos, que chama-se na literatura de fundos para empréstimos, para as pessoas que precisam desses fundos, né? Então, quem oferta fundos para empréstimos são os agentes superavitários. Uma pessoa pode ser um agente superavitário mesmo não sendo rica, né? Vamos dizer que uma pessoa ganha 5 mil reais, ela pode viver com 2 mil e investir, né, comprar títulos com os outros 3 mil. Esses 3 mil vão ser canalizados para uma pessoa, para um empresário que ganha milhões, né, mas que precisa de mais dinheiro para investir, para tocar seus projetos de investimento. Então, nesse caso, nesse exemplo, o agente deficitário é o empresário que ganha milhões. E o agente superavitário é o cara que ganha 5 mil e junta 3. Né, porque ele canaliza recursos, ele oferta recursos via compra de títulos para o empresário e outros agentes, né, deficitários que precisam de recursos, né. Então, a renda, né, é igual à poupança mais o consumo. Tá? A renda é igual à poupança mais o consumo. Quer dizer, numa economia fechada e sem governo, como essa aqui, essa economia não tem governo, ela é fechada. Não tem exportações nem importações, também não tem governo. Depois a gente vai incluir o governo. A renda gerada, que é Y, ou vai para o consumo, né, quando você compra bens e serviços, né, ou vai para a poupança, quando você compra títulos. Tá? Não existe outro destino para a renda. Ou se consome ou se poupa. E a poupança é a renda menos o consumo. Você passa o consumo para cá. Aquela renda não consumida, ela vai para a poupança. Né? Então, quando você poupa, você está adiando o consumo. Você está consumindo menos hoje para consumir mais no futuro. Tá? Esse cara que ganha 5 mil, ele adia o consumo, que ele poderia consumir esses 3 mil, né, dos 5, mas só consome 2. Então ele pega esses 3 mil e compra títulos para que no futuro ele tenha mais recursos para consumir. Então ele está adiando o consumo presente e transferindo o consumo para o futuro. O consumo futuro é poupança. Tá? Só que quando a renda é destinada à poupança, o indivíduo compra um título que rende uma taxa de juros real igual a R minúsculo, né, que é a taxa real de juros. Títulos rendem juros. Tá? A taxa real de juros é a remuneração da poupança, a remuneração do título que o cara comprou. Tá? Então não existe poupança quando se guarda dinheiro em um cofre. A poupança ela é feita comprando títulos, porque o dinheiro não rende juros. Você entesourar, guardar dinheiro num cofre, né, ou comprar dinheiro e guardar de alguma forma, né, isso é um entesouramento, mas não é poupança. Tá? Poupança é quando você compra títulos, porque a poupança é remunerada por juros reais, tá? Pela taxa real de juros igual a R minúsculo. Poupança, então, é o somatório dos recursos disponíveis em títulos, que se constituem na oferta para empréstimos. Esse somatório vai ser a oferta de recursos para quem quiser emprestar. Tá? São esses recursos que serão emprestados para as empresas ou pessoas que queiram investir ou consumir. Você pode também canalizar recursos para consumo, mas nesse caso aqui, no nosso caso, do modelo neoclássico, na vida real você pode, tem crédito direto ao consumidor, então você pode juntar dinheiro ali e esse dinheiro ser transferido via sistema financeiro para uma pessoa que queira consumir. Mas, nesse modelo, esses recursos são emprestados para as empresas que desejam investir. Então, a poupança S ela é canalizada para investimento I. Ela financia, ela é transferida para investimento I, de S, né, para I. Então, os recursos que formam a S serão aplicados em projetos de investimento que formam o I, que é o investimento agregado. Isto é, S implica em I. A poupança determina o investimento. Essa é a hipótese neoclássica de poupança prévia. Então, primeiro é preciso poupar recursos para depois você ter um fundo de empréstimo, uma oferta de recursos para fundos emprestáveis, como se diz, não imprestáveis, mas emprestáveis, né? Fundos destinados a empréstimo, né? Que vai financiar
o nível de investimento. O investimento é feito quando um agente econômico compra estoques, né, constrói instalações, galpões, lojas, etc. Quando ele adquire capital humano, né, quando ele contrata trabalhadores, né, compra máquinas também, equipamentos, então isso é investimento. Né? Quando a gente então pode ser feito em estoques, instalações, contratação de funcionários, mão de obra, compra de máquinas, equipamentos, etc. Ou seja, quando a gente investe em capital físico, que são instalações, estoques, etc., máquinas, equipamentos, ou humano, que são os trabalhadores, né? Contratação de trabalho. Resumindo, 1. A renda Y é gerada e uma parte vai para consumo e outra para poupança, na forma de compra de títulos que rendem juros reais. 2. Recursos dessa poupança, que é a oferta de fundos emprestáveis, são emprestados para agentes que desejam investir em capital físico humano. Isso é, S financia o I. A poupança financia o investimento. 3. O investimento amplia o estoque de capital físico ou humano. Né? Quando um agente, uma empresa investe, ela está aumentando o estoque de capital físico. Quando ela constrói um galpão, é mais um galpão entre tantos galpões que existem. Quando ela constrói um escritório, um prédio, é mais um prédio, mais escritórios entre tantos escritórios e prédios que já existem. Um acréscimo ao estoque de prédios e escritórios que já existem. Né? Quando ela contrata um trabalhador, é mais um trabalhador, mais um capital humano somado à força de trabalho. Né? Então ela vai aumentar a oferta agregada. Né? São fatores, né, estoque de capital físico ou humano, que impulsionam, que aumentam a oferta agregada. A qual, pela ação da lei de Sé, a oferta agregada cria a sua própria demanda, ela amplia a demanda agregada e gera o crescimento econômico no longo prazo. Tá? Crescimento de longo prazo. Portanto, o investimento é o elemento dinâmico que conecta o curto prazo com o longo prazo. O investimento faz com que o gasto do investimento é feito hoje, é feito no presente, mas os retornos dos projetos de investimento, inclusive contratação de capital humano, vão ocorrer no longo prazo. Tá? Então, o investimento é um elemento muito dinâmico que conecta, que vincula o curto prazo com o longo prazo. Tá? O gasto é feito, a despesa de investimento é feita hoje, no presente, mas os retornos desse investimento se dão no longo prazo, né? De acordo com a maturidade, a maturação dos projetos de investimento. Tá? O exemplo é o estaleiro aqui em Rio Grande, próximo aqui de Pelotas, nós tínhamos mais, né, mas agora temos poucos estaleiros. Né? Então, na construção de um navio, né, o estaleiro gasta bastante, contrata engenheiros, contrata operários, materiais, né, ferramentas, etc. E esses gastos são feitos no curto prazo, são vários gastos. Só que o retorno do investimento da construção do navio vai se dar depois da venda do navio, né, e depois da entrada em operação daquele navio. Aí sim, esse retorno é contabilizado para o estaleiro. Então, o retorno é a longo prazo. Você não constrói um navio no curto prazo. E, finalmente, tanto o consumo quanto a poupança e o investimento dependem do nível da taxa real de juros. Tá? Consumo depende da taxa real de juros, poupança depende da taxa real de juros, investimento depende da taxa real de juros. O consumo, quanto maior for a taxa real de juros, mais as pessoas vão ficar desincentivadas, né, ou não estimuladas a consumir. Tá? E quanto maior a taxa de juros, quanto maior a remuneração, a gente já viu que a R é que remunera os títulos, né? Então quanto maiores forem as taxas reais de juros, maior tende a ser o estímulo para a poupança, para a compra de títulos. Né? Porque quando o juros sobe, a tendência é que as pessoas consumam menos e poupem mais. Tá? Então o juro estimula a poupança e desestimula o consumo. O consumo fica caro, né, quando o juro sobe. O estímulo é para a poupança. Quando o juro cai, o estímulo é para o consumo. Né? Porque cai o rendimento da poupança, o rendimento dos títulos nos quais as pessoas aplicam para poupar. Quando essa remuneração cai, as pessoas vão consumir.
aumenta o estímulo para consumo e desestimula a poupança. Né? Investimento é o oposto. Quanto maior a taxa real de juros, menor o estímulo para investimento. Por quê? Porque a poupança, o poupador ganha com a taxa de juros, ele é remunerado pela taxa real de juros, pela R. Já o investidor, quem está investindo, quem está contratando, quem está produzindo, paga essa taxa de juros. Né? Então, quando aumenta a taxa de juros, aumenta o custo para investir. Então, muitos projetos só são viáveis com uma taxa de juros X, 10%, vamos dizer, ao ano. Se ela passar para 15%, já passa a ser inviável. Então, um projeto que precisa de recursos com uma taxa de juros, que precisa de empréstimos, né, que rendam, que o cara paga, aliás, rendam não, que o cara pague por esses empréstimos 7%, né, o cara no máximo pode pagar 7%. Se o juro aumentar para 12%, o cara não vai produzir, não vai investir, não vai emprestar para investir. Né. Já se aumentar para 12%, o cara vai poupar. O poupador é atraído por juros mais altos. O investidor que eu falo é quem investe, né? É o empresário que investe, não é o investidor que compra título. Quem compra título é o poupador. Tá? Aqui no modelo neoclássico. O investidor é o cara que está produzindo. Né? Para o cara que está produzindo, o juro alto é vilão. Para o cara que está poupando, o juro alto é mocinho, né? O cara que quer ganhar juro alto. Né? Quem poupa quer juro alto. Quem investe já não quer. A taxa de juros real é igual à taxa nominal de juros, como eu falei, descontada da inflação esperada. Quer dizer, a taxa real de juros é a nominal menos a inflação esperada. A taxa nominal de juros hoje no Brasil, a taxa Selic, a taxa básica, é 2%. A inflação esperada hoje no Brasil é 6%. Tá? Então, 2 menos 6, nós temos menos 4. A taxa real de juros pode ser negativa. Tá? O cara ganha 2% se ele investir em Selic. Ganha um pouco mais até, ganha 3%, de repente, dependendo do prazo do título, tá, ou mais. Só que esse ganho é nominal, quer dizer, é um ganho monetário. Só que quando você desconta da inflação, da expectativa de inflação, esse ganho passa a ser negativo. Então, hoje não há muito incentivo para se comprar títulos públicos. Né? E há incentivo para investir em ações, por exemplo, né? Que rendem mais do que a taxa real de juros no Brasil. O nosso histórico de juros reais é de juros reais sempre muito positivos, muito altos. Recentemente nós tivemos esse fenômeno raro, praticamente eu nunca ouvi falar, né? Mas recentemente, nos últimos anos, 2 anos para cá aproximadamente, que nós tivemos esse fenômeno do juro real negativo. Tá? Não chega nem a 2 anos, 1 ano e pouco atrás, mais ou menos. Nós estamos aqui em abril de 2021. Né? Então aqui tem as variáveis. I, a taxa nominal de juros cobrados em um empréstimo. Né? PE é a inflação esperada, expectativa inflacionária. Quanto os agentes esperam que seja a inflação no mês seguinte ou no ano. Né? Essa expectativa ela se altera semanalmente. Quem levanta essa expectativa, quem faz a pesquisa, a sondagem, é o Banco Central do Brasil no seu boletim Focus, né, que é divulgado semanalmente. E R é a taxa real de juros. Né? A taxa nominal de juros aqui, que eu usei no cálculo, é a taxa Selic, mas pode ser outra taxa. A Selic é a taxa básica, né, que remunera títulos públicos. Se nós assumirmos que o consumo é uma função da renda, como a renda é dada, como a gente viu lá, né, nas aulas anteriores, a renda é dada e está no pleno emprego. Né? Então, a gente tem que a renda é igual ao consumo mais poupança, e o consumo depende da renda. Quanto maior a renda, maior o consumo. Né? Então, nós temos aqui que a poupança, se você passar o C para cá, a poupança é a renda não consumida. Tá? A poupança é a oferta de fundos para financiar projetos de investimento. Essa oferta ela não depende do preço dos títulos, tá? Ou da remuneração dos títulos, que é a taxa de juros real. Tá? Então, essa oferta, a poupança, não depende do preço dos títulos, nem da remuneração dos mesmos, que é a taxa real de juros. Mas se considerarmos que a poupança é uma transferência de poder de compra ao longo do tempo, né, como eu tinha falado antes,
é quando você deixa de consumir no presente para consumir mais no futuro, então você está transferindo poder de compra do presente para o futuro. Se nós considerarmos isso, que o indivíduo pode abrir mão de consumo presente para consumir mais no futuro, nesse caso, a poupança seria o consumo futuro. Então, se você reduz o consumo presente, aumenta o consumo futuro, uma transferência intertemporal ou interperíodos, presente e futuro, né? E o consumo futuro é aumentado quando você abdica de consumo presente. Então você aumenta a poupança no consumo futuro. Tá? Abriu mão de consumo no presente, você aumenta a poupança. Ou você consome ou você poupa. Se você poupar, você compra título. Então, se você deixou de consumir no presente, esse recurso vai para compra de títulos numa poupança, numa economia fechada e sem governo, né, como nós dissemos. Então, a poupança é fruto de uma decisão intertemporal de alocação da renda. Ou você consome no presente ou você consome no futuro. E se você consumir no futuro, você está poupando. Né? Se você reduz o consumo presente, você aumenta o consumo futuro, que é a poupança. Para reduzir o consumo presente, é preciso ter um incentivo, ou um prêmio pela espera. Né? Quando você vai consumir mais no futuro, você tem que esperar. Você tem que ter um prêmio, uma remuneração pela espera. Essa remuneração, esse prêmio, é a taxa real de juros, que vai remunerar os títulos comprados quando você poupa. Quando você vai consumir mais no futuro, quer consumir mais no futuro, você compra títulos, você poupa e ganha taxa de juros. Por isso que eu falei, quanto maior for a taxa real de juros, maior o prêmio pela espera e maior a poupança. Então aqui a gente tem que a poupança é uma função positiva do juro real e o consumo é uma função negativa do juro real, ou consumo função inversa do juro real. Tá? Então, a propensão marginal a poupar é derivada da função poupança em relação a juros, tá? Que é derivada da função poupança em relação a taxa de juros, que é positiva. Essa propensão marginal é positiva. Tá? Já a propensão marginal a consumir, que é derivada da função consumo, definida também, o argumento dela é a taxa de juros também, vai ser, a propensão marginal a consumir, ela é negativa. Tá? Propensão marginal a poupar, propensão marginal a consumir. Se você somar as duas, você vai ter numa economia fechada e sem governo. Quer dizer, ou você destina a renda para o consumo ou para a poupança. Então, somando as duas propensões, é igual a 1, que é 100% da renda. Não existe poupança na forma de entesouramento de moeda, como foi dito já. Né? Moeda não rende juros, títulos rendem juros. Então, a poupança é feita, constituída por títulos, e não em dinheiro vivo. Se você aumenta a poupança, aumenta a demanda por títulos. Quando as pessoas poupam mais, elas procuram, demandam mais títulos. Então, elas demandam títulos que são fundos para empréstimo. Esses títulos vão ser canalizados para empréstimos, vão ser destinados para empréstimos por empresas, por empresários. Né? Essa demanda, quem demanda fundos para empréstimo, são os empresários que querem investir. Né? Então, o investimento é uma função negativa, varia inversamente com a taxa real de juros. Né? E o investimento representa um acréscimo, uma variação positiva do estoque de capital. Quando isso ocorre, né, a renda ou a oferta agregada futura aumenta. O investimento, como eu falei, vincula, conecta o presente com o futuro. Né? Então, no longo prazo, a oferta agregada vai se expandir quando o investimento aumenta. Quando há acréscimos, aumentos, né, delta K, são acréscimos ou aumentos no estoque de capital. A empresa maximiza lucros, ela vai demandar investimento até que a produtividade marginal do capital é igual a zero. Da mesma forma lá que nós tivemos no mercado de trabalho. Né? Ela vai demandar investimento, ela vai procurar investimento, vai levantar recursos para investimento até que a sua produtividade marginal do capital atinja zero. Né? A quantidade adicional de produto gerado por uma unidade a mais de capital multiplicada pelo preço do produto, né? Que é a produtividade marginal do capital. A quantidade adicional de produto
gerado por uma unidade a mais de capital, de compra de capital, multiplicada pelo preço do produto. Então, a produtividade marginal do capital é a derivada, a primeira derivada da função de investimento, que é o argumento da função de investimento, a taxa de juros real. Né? Então, é derivada de I em relação a R, que é negativo, é decrescente. Tá? Aumenta a taxa de juros real, cai o investimento, portanto. Tá? O impacto do aumento da taxa de juros real é negativo sobre o investimento. Como nós vimos, a taxa real de juros é igual à taxa nominal de juros descontada da inflação esperada, quer dizer, R é igual a I menos PE, ou PE. Né? Então, a função de investimento é uma função inversa de R, como a gente viu aqui, né? Uma função inversa de R, e R é igual a I, que é a taxa nominal de juros, menos PE, que é a inflação esperada. Tá? Se a taxa de juros ficar constante e a inflação esperada aumentar, aqui, né, quando aumenta aqui, e menos um aumento aqui vai ser menor. Então, a taxa real de juros vai cair e o investimento aumenta. Então, se a taxa de juros nominal ficar constante, a inflação esperada subir, cai o juro real e aumenta o nível de investimento. Só que, quando a inflação esperada aumenta, pode aumentar a incerteza. E se a incerteza aumenta, piora o ambiente de negócio e pode cair o investimento também. Então, tem que ver qual desses efeitos vai prevalecer. A inflação esperada pode tanto desestimular o investimento, inibir investimentos, se aumentar a incerteza, né, quanto pode também estimular investimentos se o impacto negativo sobre o juro real for considerado pelos empresários. Né. Se essa queda de juro real compensar o investimento, mais do que o aumento da incerteza, os empresários investem. Né. Mas se essa queda de juro real não compensar, não for benéfico em relação ao aumento da incerteza, então os empresários reduzem investimentos. Tá? Já se a taxa de juros nominal for constante, cai a inflação esperada, né, aumenta então a taxa de juros real e cai o investimento ceteris paribus. Tá? Só que, de novo, a queda de inflação esperada pode reduzir a incerteza e acabar estimulando o investimento. Né? Então, essa relação entre juro real e investimento é uma relação importante, porém ela não é a única. Tem vários fatores que influenciam a decisão de investir, inclusive o ambiente de negócios, né? Incerteza e tudo mais. Agora eu vou manter a inflação esperada constante. Se o juro nominal subir, o juro real sobe e o investimento cai, ceteris paribus. E se o investimento, aliás, se a taxa de juros nominal cai e a inflação esperada, a expectativa inflacionária é constante, então o juro real cai e aumenta, a tendência é que aumente o investimento, tá? Ou a demanda por fundos para investimento. Então isso está aqui, tá? Então aqui nós temos uma função de investimento, aqui nós temos a taxa de juros real no eixo vertical e poupança e investimento em unidades monetárias, né, em dinheiro aqui, poupança e investimento no eixo horizontal. Então aqui a gente tem a função poupança, que é a oferta, lembra a função de oferta, porque é a oferta de fundos para empréstimos, e aqui nós temos a demanda por investimento, que varia negativamente com a taxa de juros real. A poupança varia positivamente, a função de investimento varia negativamente. Tá? Então, se nós temos aqui, por exemplo, um excesso de oferta de recursos para empréstimos maior do que a demanda para empréstimos, eu tenho aqui, então, um excesso de oferta de empréstimos. Isso quer dizer que, nesse nível de taxa de juros R1 aqui, que está acima da taxa de juros real de equilíbrio, tá? Nesse nível, eu tenho muito mais oferta de gente poupando, de gente ofertando recursos para empréstimo, do que de empresários demandando esses fundos para empréstimo. Então, tem um excesso de oferta de empréstimo. Nesse caso, cai a pressão por compra de títulos. Né? As pessoas vão, né, com juro mais alto, as pessoas vão ter excesso de títulos, tem excesso de títulos aqui. Né? Então esse excesso vai se reduzindo
aqui, né? Porque a taxa de juros real está acima do equilíbrio, né? E aí, conforme o juro vai reduzindo, o investimento vai aumentando aqui, ó. O nível de investimento vai aumentando, está aumentando aqui, né? Vai aumentando, e o nível de poupança vai caindo, tá? Aí a taxa de juros de R1 vai caindo até atingir o equilíbrio. No equilíbrio eu tenho poupança de equilíbrio e investimento de equilíbrio nesse ponto aqui, tá? Aqui, desculpe, não é ND nem NS, aqui é S, né, e I, tá? Não é ND nem NS, é SI, tá? Tá errado aqui, depois eu troco. Já se eu tenho o inverso, excesso de demanda por empréstimo, né? Vou aumentar tudo aqui, peraí. Aqui eu tenho poupança maior do que investimento. Aqui eu tenho agora investimento maior que poupança. Então aumenta a concorrência entre trabalhadores para trabalhar. Aliás, desculpa, aqui está errado, tá? Tem que trocar depois. Aqui é o inverso, se eu trocar as setas, né? Você tem um nível de investimento maior que poupança, R2 está abaixo da taxa de juros real de equilíbrio, então eu tenho aqui um excesso de demanda por investimento, há uma pressão por venda de títulos, né? Isso aqui vai corrigindo, né? Aumentando a taxa de juros real, estimulando, o juro vai subindo, né? Estimula a compra de títulos, desestimula o investimento até o ponto em que poupança iguala investimento de equilíbrio, tá? Então a taxa de juros real é determinada pelas preferências intertemporais dos indivíduos por consumo e investimento e pela produtividade marginal do capital. A taxa de juros real, então, não sofre influência de aumentos ou reduções na oferta monetária, né, na oferta de dinheiro que é definida pelo Banco Central. Tá? A taxa real de juros é uma variável real que não sofre influência de uma variável nominal, que é o dinheiro, que é a oferta monetária. Tá? A taxa de juros real não é afetada pela política monetária, que é a política do CMN e do Banco Central, como nós já vimos lá na dicotomia clássica, que altera MS para proteger a moeda da inflação ou deflação. A política monetária afeta preços e taxas de juros nominais, mas não a taxa de juros real. Tá? Preço e taxa de juros nominal, não a real. Não afeta a variável real, taxa de juros reais. Tá? O mercado financeiro se encontra em concorrência perfeita. A taxa de juros real, como a gente viu aqui, ela pode cair de R1 para REC, para a taxa de juros de equilíbrio, ou pode subir de R2 para a taxa de juros de equilíbrio. Né? Então ela é flexível. Tá? Toda renda não consumida, isto é, toda poupança, vai ser investida, quer dizer, vigora a lei de Sé no mercado financeiro. Toda poupança vai ser canalizada para investimento. Não tem estoque de poupança, não vai ter um valor que não seja destinado para investimento. Todo o dinheiro poupado vai ser investido. Toda oferta de fundos para empréstimo, poupança, vai ser absorvida pela demanda por fundos para investimento. Tá? Bom, agora o equilíbrio entre demanda agregada e oferta agregada. Né? Até agora nós estamos trabalhando com uma economia fechada e sem governo, não há despesa pública, gasto público, não há arrecadação tributária, não tem governo. Né? Também não existem transações com o exterior, não tem exportações nem importações. Então, oferta agregada e demanda agregada, oferta agregada Y igual a demanda agregada é igual a consumo mais investimento, então Y substitui aqui demanda agregada por consumo e investimento, então Y é igual a 100 mais I. Consumo e investimento dependem da taxa real de juros, consumo depende negativamente da taxa real de juros, e investimento depende positivamente da taxa real de juros. E aí nós temos poupança igual a investimento. Tá? Poupança é igual a investimento, que é a condição de equilíbrio. A poupança é uma função direta da taxa real de juros. Né? Poupança é renda não consumida, como nós vimos. Então nós temos que SR
A função poupança é igual a consumo mais investimento menos consumo, né, que é a renda não consumida. Então aqui a gente tem renda não consumida poupança. Então nós temos aqui que poupança, que depende positivamente da taxa de juros real, é igual a investimento, que depende negativamente da taxa de juros real. Eu quero que vocês trabalhem essas equações, anotando-as, né, num papel, num caderno e tal, para vocês deduzirem essa relação aqui. Tá? Poupança, oferta de fundos para empréstimo, e R, demanda de fundos para investimento, que depende negativamente da taxa de juros real, poupança positivamente, né, relacionada com a taxa de juros real. A poupança é feita comprando títulos que rendem juros, títulos públicos, certificados de depósitos bancários, que são empréstimos que as empresas e as pessoas fazem para bancos, RDBs, debêntures, que são títulos que as pessoas investem em uma empresa, são títulos privados, né, ou que rendam dividendos, ações, outros títulos de renda variável. Tá? Nesse caso aqui, nós vamos ignorar os investimentos, as poupanças em ações, outros títulos de renda variável. Vamos assumir que só se invista em títulos públicos, né, ou títulos que rendam juros, né, nesse caso, para simplificar. Tá? Então aqui a gente tem de novo, né, a taxa de juros real R1 maior que a taxa de equilíbrio, aqui. Nesse caso, a poupança, a oferta de recursos para investimento, para empréstimo, é maior do que a demanda de recursos para investimento. Então, aqui a gente tem um excesso de oferta de empréstimo, novamente. A tendência são as pessoas pouparem menos, os investidores, conforme o juro vai caindo, eles vão investindo mais, até que aqui, está errado, né, como eu falei, a poupança é igual a investimento aqui. Vou trocar depois. Poupança é igual a investimento. Nesse ponto aqui. Aqui nós temos a taxa real de juros de equilíbrio. Né? E aqui o oposto, né? Quando a gente tem o excesso de demanda por investimento, quando o R2, a taxa real de juros, está abaixo do equilíbrio. Nesse caso, nós temos o excesso de investimento. Muitos empresários querendo recursos para investimento aí. Quando você tem excesso de pessoas querendo alguma coisa, demandando, a oferta vai surgindo, vai ampliando aqui, os poupadores vão comprando títulos e tal, o juro vai subindo até o mercado se equilibrar. Tá? Então, a taxa real de juros é que vai equilibrar o mercado de produtos e serviços, que é o nível de investimento aqui, que é o mercado dos bens e serviços. Tá? Os empresários investem em produtos e serviços. Se o consumo depende positivamente da renda, quanto maior a renda das pessoas, maior o consumo delas, né, esse consumo é função da renda corrente, não da taxa de juros. Tá? A gente pode assumir isso, que em vez de a gente assumir que o consumo depende da taxa real de juros, a gente pode assumir que o consumo dependa da renda corrente, né, da renda, né, mensal, semanal e tal, renda corrente, e não da taxa de juros real. Então, nesse caso, eu tenho que poupança é renda não consumida, sendo que renda menos consumo, que depende da renda, e não depende da taxa de juros real. Se eu assumir isso, eu tenho aqui uma oferta de fundos para empréstimo, uma poupança, que depende positivamente da renda também, assim como o consumo. Só que, nesse caso, né, essa poupança aqui ela é inelástica, ela é invariável, inelástica em relação à taxa de juros. Se você subir a taxa de juros, a poupança não sobe. Se você reduz a taxa de juros, a poupança também não sobe, nem cai. Tá? Ela é uma reta paralela ao eixo dos juros aqui, ela é inelástica. O equilíbrio continua dependendo da taxa de juros real também. Nesse caso aqui, o equilíbrio é quando essa curva de poupança intercepta a curva de investimento que depende da taxa de juros real. Tá? O investimento depende da taxa de juros real negativamente, né? Como está aqui. Mas a poupança depende da renda. Tá? Não depende mais dos juros reais. E aqui é a renda de equilíbrio, que é dada no ponto em que poupança aqui iguala investimento. Aí você tem a renda de equilíbrio. Tá?
Bom, na próxima aula a gente vai deixar esse ponto aqui para a próxima aula, que é governo e política fiscal. Aqui já é a próxima aula, a gente vai continuar esse assunto na próxima aula. Até lá!